Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, fifth graders? Is everything good in the hood? Are you guys doing all right at home? I truly hope so. And we start now our geography class, okay? And we're talking about South region. We talk so much about the Northeast. We talk about the North. We talk about the Southeast, right? But we haven't talked much about the South region, okay? So today we're going to dedicate our class to talk about this very important region, this region full of culture, okay? Full of different stuff, right? It's like it's a different Brazil actually. It's like an European Brazil, let's say. Let's put it this way. Então, hoje, boys and girls, a gente vai falar da região sul, uma região que ela é tão diferente, né, das outras regiões. Assim, o povo é um povo tão diferente, é um povo assim que tem um aspecto mais europeu, né? É um povo que meio que miscigenou-se pouco comparado, não que não tenha, né, pessoas assim lá na região sul, mas assim, comparado com a miscigenação que aconteceu em outras regiões do Brasil, principalmente, né, no Nordeste, então, eu acho que de todas a maior miscigenação realmente é no Nordeste, até porque tudo começa no Nordeste, né? A gente é descoberto de Salvador, né? Salvador é a primeira capital, então é a porta de entrada também do ponto de vista logístico, né? Então, quem vem para a África, ou quem vem para a Europa, a nossa região é uma região bem mais próxima do ponto de vista geográfico. Se a gente vê, né? Tem embicado mais para dentro do Oceano Atlântico, então muito mais fácil para as embarcações pararem aqui e depois fazerem essa distribuição das coisas, de tudo, através da terra, né? Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre South Region. Oh, eita, aqui eu posso aumentar e diminuir, ó. Sabia disso não. Bom, essa região, né, a gente vai tentar aqui nessa nossa aula explicar por que é que essa região ela é assim diferenciada nesse sentido, né, de ter pouca miscigenação, né, de ser mais pura, digamos assim. Então, um povo, né, é uma raça um pouco mais pura. Explicar o porquê do ponto de vista histórico e, tá, e do ponto de vista geral. Let's go. Vamos lá. The South region of Brazil. Oops, botei uma coisa para carregar aqui. My Kindle. Okay, I put the Kindle. I don't know if you guys know what the Kindle is, but it's like a digital book. It's really good, guys. You should really try it. I've been reading so much more with a Kindle. I actually became addicted to reading because it's so much easier now to read. Okay? Então, eu tenho um recurso aqui chamado, um equipamento chamado Kindle, que é assim, você guarda livros digitais, você consegue ler melhor, né? Porque ele tem um formato assim de um livro, é como se estivesse lendo um livro, é mais claro, então para minha visão, assim, me ajuda muito, né? Já que Teacher Leo já está meio velhinho, né? Vocês estão percebendo, mas Teacher Leo está de óculos, então, Teacher Leo está ficando meio gaga. Então precisa dos recursos aqui, ó. Então, vou mostrar aqui a vocês. Está carregando agora o Kindle. Não mostra. Opa, mostrou aqui, ó. O Kindle. Ok? Então, ótimo, ótimo. Quando puderem, peçam para papai e mamãe para comprar, porque você, inclusive, tudo que é digital você pode colocar. Coloca no formato Kindle e aí ele no formato chama de MOB, formato MOB, tem uma ferramentazinha no computador que faz isso, e depois joga pelo computador, joga para ele, também tem um jeito de fazer via Wi-Fi, mas eu não sei como é que é, ok? Então vamos lá, South Region Brazil. Então o primeiro conceito que eu vou pedir para vocês anotarem é esse daqui, tá certo? Ok, então vamos lá, a região sul. Região Sul, Brasil. Ok? Brasil.
Brasil com Z e Brasil com S. Não sei se vocês sabem disso, mas o único lugar no mundo em que Brasil se escreve com S é no Brasil. Aliás, é no português. No resto das outras línguas, todas escrevem Brasil com Z. Então, talvez fosse o caso da gente até mudar, né, para se adaptar. Não sei. Então, a gente vai ser contra, uns contra, outros a favor. Doesn't matter. Eu só quero o que é mais fácil. Então, anotem essa informação e vamos seguir em frente. The South Region Brazil, blá, 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 blá. Português, região sul do Brasil, is one of the 5 regions of Brazil. Então, essa região é uma das 5 regiões do Brasil. It includes the state of Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, and covers 570,000 blá, 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 square kilometers. A gente não vai entrar nesse detalhe de quantos quilômetros quadrados a região sul ocupa, tá? Mas o básico aí que a gente precisa saber é que esses 3 estados fazem parte da região sul, né? Que é o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, não Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte fica um pouquinho acima da gente, né? Natal é a capital, a gente dirigindo aqui, dirigindo dá umas 3 horas daqui de Recife, tá? Rio Grande do Sul não, fica lá na pontinha lá de baixo, tá bom? Então, é um estado, é o menor de todos os estados, né? Aqui é o que fala aqui, ó. Being the smallest portion of the country, occupying only about 6.76% of the territory of Brazil. Its whole area is smaller than the state of Minas Gerais in Southeast Brazil, for example. I did not know that. I didn't know that the state of Minas Gerais is bigger than the other 3 combined. And actually, I'm going to double check right now. That's true. That's true. Look at this. This state here, this state of Minas Gerais is bigger. It's almost the same size, practically the same size. Wow, incredible. But one state is bigger. That's what the website says. So I'm not 100% sure about that, but okay. Então, lá no website diz que o estado de Minas Gerais, só o estado de Minas Gerais, ele é maior do que os 3 estados combinados. Olha que coisa interessante. Aparentemente, né, a olho nu, digamos assim, ele parece ser mais ou menos praticamente do mesmo tamanho. Mas deve ser maior, pouquíssima coisa, não é verdade? Alright. Então, vamos lá. Ocupa 6,76% do território brasileiro. Ok. It is a tourist economic and cultural pole. Então, é um polo econômico, turístico e cultural do nosso país. It borders Uruguay, Argentina, and Paraguay, as well as the Central West and Southwest regions and the Atlantic Ocean. The region is considered the safest in Brazil to visit, having a lower crime rate than other regions in the country. Então, isso é muito, muito importante, boys and girls, e infelizmente, é uma coisa que nosso estado de Pernambuco, a região Nordeste, de um modo geral, peca bastante, né? Muita gente deixa de vir nos visitar por conta da questão da violência. Por exemplo, essa semana, na semana que eu estou gravando essa aula, eu vi a notícia de que uma pessoa teria sido esfaqueada, um turista teria sido esfaqueado ou esfaqueada, não sei, se foi uma mulher, num assalto. Então, eu acho que foi ali em Boa Viagem. Então, veja só, não sei de onde essa pessoa é, tá? Mas vamos dizer que seja numa cidade, qualquer que seja, da região sul, sudeste, centro-oeste, que seja. Veja só, isso vai virar notícia lá na cidade, que essa pessoa, de onde essa pessoa é. O que é que vai acontecer? As pessoas dessa cidade não vão querer visitar. Vamos dizer assim, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. E é uma realidade, a gente vive uma realidade, né? No nosso estado, no nosso país de uma maneira geral, mas principalmente no nosso estado. Então, isso é um grande diferencial, né? É a região mais segura de todo o país, né? Então, tem a taxa de criminalidade mais baixa de todo o país, se comparada com outras regiões, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre history.
Pre-Columbian history. Então, a gente vai falar aqui, ó, by the time the first European explorers arrived, all parts of the territory were inhabited by semi-nomadic hunter-gatherer Indian tribes. They subsisted on a combination of hunting, fishing and gathering, né? Então, antes do período colonial, o que existia, né, o que a gente, nos índios, né, existiam os índios no Brasil, não necessariamente do Brasil, mas no Brasil, tá? E aí eles eram caçadores, né, tinham plantações, colhiam coisas, né, a pescaria também, então basicamente era isso, tá? Portuguese colonization, então a colonização portuguesa, tá? Vai ter um outro ponto aí que a gente vai discutir, mas vamos falar sobre a colonização portuguesa. European civilization in southern Brazil started with the arrival of Portuguese and Spanish Jesuit missionaries. They lived among the Indians and converted them to Catholicism. Colonists from São Paulo, Bandeirantes, arrived in the same period. For decades, the Portuguese and Spanish crowns disputed over the region. Ok? Então, ó, essa região, ela foi uma região, né, que ela foi basicamente colonizada pelos portugueses, né? E aí recebeu os missionários jesuítas, né? Que vieram com a função de educar, né, a população e também converter essa população de índios, né, os índios que ali viviam. Então, os jesuítas, na verdade, fizeram um trabalho bem importante para a época, né, que foi prover a educação primeiro, eles proviam a educação aos índios e depois eles partiam para essa questão do catecismo, né, de catequizar, de converter esses índios no catolicismo. Mas, para isso, eles primeiro precisaram viver com os índios, precisaram aprender a língua dos índios e também eles precisavam ensinar certos conceitos aos índios para que os índios pudessem entender. Porque como é que eles conseguiriam converter os índios se os índios nem entendiam o que eles falavam? Né? E mesmo depois de entendendo o que eles falavam, os índios não conseguiam compreender o conceito de Deus. Então, primeiro eles tinham que educar para que os índios pudessem compreender isso daí. Tá? Essa região também foi uma região que promoveu, houve muita disputa nesse período colonial entre o que a gente chama o reino espanhol e o reino português. Ali é uma região ali, né, que você vê que ela tem divisas ali com vários países da América do Sul. Esses países foram colonizados pelos espanhóis, né? A gente tem Paraguai fazendo divisa, a gente tem Uruguai, aí a gente tem a Argentina fazendo ali a divisa. Então, ali, né, na aula do terceiro ano eu falo sobre cartografia, né? Naquela época não existia tanta tecnologia, então existiram muitas disputas ali de que área era de quem, né? E aí naquelas disputas foi se desenhando mais ou menos a localização até que se chegou a um acordo, né? Due to this conflict, the King of Portugal encouraged the immigrants or settlers from Azores Island to southern Brazil, attempt to build up a Portuguese population. Between 1748 and 1756, 6,000 Azorians arrived. They compose over half the population of Rio Grande do Sul e Santa Catarina by the late 18th. Então, a gente já também, ó, já tem também uma espécie de, veja só como a gente já encontra lá no começo dos tempos, um puritanismo, digamos, de uma raça só, né? Porque ali, por conta ali daquele pedacinho, né, o Brasil, né? No mapa a gente vê que o Brasil ele é bem grandão, né? Assim, e depois, pelo menos essa região aqui da praia, né? Assim, Nordeste e Sudeste era protegido pela mata ali, floresta amazônica, né? Ali aquele território ali, os Andes, né? Para você ultrapassar, quem era do Pacífico para ultrapassar para o lado de cá já tinha essa dificuldade de terra, de muito matagal, então não sofria tanto esses ataques. Naquela região ali, você vê que ela vai ficando menorzinha por conta disso, né? Então, para incentivar a colonização rápida, para não perder esse território,
pessoal da ilha de Açores, né? São incentivados aí para lá, o governo, a coroa britânica dá terra a esse pessoal para ir para lá. Então, já de cara, muitos vão lá para colonizar mesmo, a colonização de povoamento e não a colonização de exploração. Certo? German Settlement. Veja como a história, veja o país, uma área altamente desenvolvida, né? E veja como o aspecto histórico influencia nisso daí. Então, the first German immigrants came to Brazil soon after it gained independence in 1822 from Portugal. Ok? Então, os primeiros imigrantes alemães vieram para o Brasil logo depois que ganharam a independência em 1822 de Portugal. Não entendo aqui porque tem relação. Portugal, gain independence from Portugal. Tá. Então, quando o Brasil ganha, se transforma em independente, alguns grupos alemães já começam a vir para cá. They were recruited to work as small farmers because there were many landholding without sufficient workers. Então, eles vieram recrutados para trabalhar como trabalhadores nas fazendas. To attract the immigrants, the Brazilian government had promised them large tracts where they could settle with the families and colonize the region. Então, o governo brasileiro, né, para incentivar esses imigrantes, prometeu áreas de que eles poderiam vir e ali se instalar com as suas famílias e colonizar a região. The first immigrants arrived in 1824, setting in the city of São Leopoldo. Então, as primeiras famílias imigrantes chegam ali na cidade de São Leopoldo. Over the next 4 decades, another 27,256 Germans were brought to Rio Grande do Sul to work as smallholders in the country. Então, by 1904, it estimated that 5,000 Germans had settled in this state. Então, veja só. Veja a influência da história num povo, né? Então, a região do Sul, a região diferenciada, quem tem a oportunidade quem teve a oportunidade de viajar, ou quem tem a oportunidade em algum momento, vai ver que é um lugar que não parece o Brasil, né? É um lugar muito mais desenvolvido, de todo ponto de vista da educação das pessoas, da arquitetura, né? E por aí vai. E você veja a influência histórica em cima disso, né? Que lá desde o começo dos tempos foi uma colonização mais de povoamento e não uma colonização de exploração, tá? Então, por uma questão, digamos, por um azar do destino que acabou se transformando em sorte do destino, né? Era uma região ali que teria disputas muito grandes com os espanhóis, então o governo português e depois um eventual governo brasileiro dominado pela coroa portuguesa incentiva não só que os portugueses vão para lá, mas também que alemães, né? Então a Alemanha naquela época tinha muita pobreza e aí disse assim, ó, se vocês querem vir para cá, a gente vai te dar terra. Então as pessoas já vinham, já ganhavam um pedaço de terra, né? E aí você vê porque que as pessoas hoje em dia elas não passam tanta necessidade quanto em outras regiões, que povos foram arrancados, né? No caso, por exemplo, ali do povo africano, foram arrancados da sua terra, vieram para cá com o sofrimento maior do mundo, e depois, quando foram libertados, simplesmente jogados, né? Aqui na região sudeste, na região nordeste, largados, jogados, te vira aí, o famoso te vira boy, né? E a gente vê o resultado de hoje, né? Em Santa Catarina, most German immigrants were not brought by the Brazilian government, but by private groups that promoted the immigration of Europeans to the Americas, such as the Hamburg Colonization Society. Então, no caso de Santa Catarina, muitos imigrantes alemães, né, na verdade, fazem essa colonização, tá certo, nas Américas, de uma maneira geral, através de uma empresa, essa empresa, a Sociedade Colonizadora de Hamburgo, tá certo? De qualquer maneira, vêm outras condições. Essas pessoas são convidadas a vir para cá, então elas vêm, se elas vêm, porque as condições são favoráveis. Ninguém sai da sua terra, por mais desfavorável que seja na sua terra,
Ninguém sai da sua terra para ir para um lugar pior. Todo mundo sai da sua terra para ir para um lugar melhor, pelo menos na esperança de ir para um lugar melhor. Então, existia uma empresa nessa época que organizava isso daí. Ok? Então, these groups created rural communities or colonies for immigrants, many of which developed into large cities such as Blumenau, Joinville, okay, in the largest city in Santa Catarina. Ok? Então, já veja como a coisa vem de uma maneira organizada, né? Então, comunidades rurais foram criadas, comunidades e colônias de imigrantes nessa região foram criadas, tá certo? Para receber essas pessoas. Então, elas vêm com as coisas organizadas, é dado um pedaço de terra, elas têm o direito de cultivar, fazer o cultivo ali e fazer o sustento delas, né? E, obviamente, quando você vive em comunidade, você quer melhorar aquela comunidade. Então, as pessoas que vinham com a intenção de melhorar. Nordeste e Sudeste, aquela explorar, usar, destruir, e depois, quando não tinha mais o que fazer, bum, né? Larga e deixa tudo para lá. Ok? Então, a gente tem aqui o Italian Settlement também. O italiano já vem aqui em 1875, né? Italian immigrants started arriving in Brazil in 1875. They were mostly peasants from the Veneto in northern Italy, okay, but also in Trentino and Lombardy, attracted to southern Brazil for economic opportunities and the chance to acquire their own lands. Então, aqui também os italianos vêm em busca de a oportunidade econômica e também na intenção de adquirirem a própria terra, né? Aqui, pessoal mais pobre, peasants, né? O peasants é o pessoal ali que é exatamente essa classe social pós-revolução industrial, né? Que trabalhava duro ali, trabalhava nas indústrias, ou nem essa oportunidade tinha, né? Que ainda morava ali na área rural, mas não tinha direito nem a um pedaço de terra, nem nada, né? Ali existiu, nessa região ali ainda existia resquícios daquele era medieval, em que existiu o senhor feudal, já não mais com esse formato, com essa nomenclatura, mas ele era o dono das terras, né? As coisas mudam na história, as coisas vão mudando só de nome, né? Só para dar uma nova roupagem, para dar uma nova conotação, mas no final tudo fica na mesma, né? Então, eles fugindo dessa pobreza, dessa situação de que não tem o que fazer da vida, vão morrer fazendo isso, então vem em busca de oportunidades. Most of the immigrants worked as small farmers, many cultivating grapes in the Serra Gaúcha. Italian immigration to the region lasted until 1914, a total of 100,000 Italians setting em Rio Grande do Sul, in this period, many others, Santa Catarina e Paraná. Então, os italianos eles já vêm para trabalhar, né, nas fazendas, no cultivo de uva, ali na Serra Gaúcha, né? Mas, e diz aí que vai em torno de 1914, quando chegam 100 mil italianos, aí esses já fugindo, já da Primeira Guerra Mundial. Aqui o website não fala, tá? Mas também a gente vai ter outra leva grande de italianos, também de alemães, tá certo? E de outros países ali, até, por exemplo, da Ucrânia, né? Vindo por conta da Segunda Guerra Mundial. Você vai ter vários familiares, né? Esses italianos ali, o pessoal no período da Segunda Guerra, já tem familiares, já tem conhecidos, já tem gente que está aqui e diz assim, eu vou fugir dessa situação de guerra mundial antes que me atinja ou atinja a minha família. Então, a gente também tem uma leva grande, né, desses imigrantes naquela região. Sempre lembrando, né, que as pessoas vêm para essa região, né, não são forçadas a vir para essa região, não são jogadas, né? A gente tem, por exemplo, os portugueses mesmo, muitos portugueses vêm aqui contra a própria vontade. Por exemplo, Portugal tinha esse hábito, né? Quando alguém era condenado a um crime hediondo, um crime horrível, era mandado para o Brasil. Veja só, veja como são as coisas, né? Então,
assim, veja a diferença do restante da colonização no país em relação à região sul. E aí a gente vai começando a entender isso daí, tá certo? Então, vamos olhar aqui, olha, city, né? Curitiba is the biggest capital, biggest city in the state, in the region, with 17, almost 1,700,000 people, né? Curitiba, com 1.750.000 pessoas. Second place, Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, with 1,400,000 people. And then Joinville, Londrina, Caxias do Sul e Florianópolis, which is the capital. Então, a gente tem aqui as maiores cidades da região, Curitiba sendo a maior delas, né? E Porto Alegre sendo a segunda maior. Ok? Racial composition, né? E aqui a gente, novamente, a gente vai entrar nessa questão aqui da pureza, né? Veja só, white people, almost 76% of the population are considered white. We have almost 19% mixed, black only 4%, Asian almost none, indigenous almost none, and undeclared 0. Então, novamente, diferente do que a gente verifica, né, na composição racial do nosso país, a gente tem quase 76% da população de cor branca, pessoas que se autodeclaram como branco, né? A gente vai ver que, por exemplo, em outras partes, né, do Brasil, a gente vai ter região sudeste e região nordeste, a gente vai ter esse percentual muito maior do que isso, tá? A gente ainda vai encontrar um percentual baixo por conta da questão, no restante do Brasil, por conta da questão aí do racismo mesmo, né? Muita gente não quer se considerar parda ou negra, né? Então diz assim, não, eu sou branco, né? Qualquer resemblance, né? Qualquer coisa que indique que a pessoa ela puxou assim mais para um branco, então ela vai se autodeclarar branca, né? Se poucos querem ser considerados pardos ou negros, o que é uma besteira, né? Mas ainda é embutido a questão racial dentro das nossas mentes, ok? Então vamos lá, o climate, Southern Brazil has a subtropical or temperate climate, ok? Então a gente vai encontrar aqui um clima subtropical ou temperado, né? Assim, já também, ainda nem tudo ainda tem essa característica, né? Que foge, né? A gente tem na maior parte do Brasil, desse país de dimensões continentais, você tem ali uma região equatorial, né? Que fica a linha do Equador aqui, e você tem os trópicos aqui. Entre um e outro, você tem uma região que a gente chama assim de clima equatorial, e uma vegetação também adaptada a esse clima. Obviamente, quanto mais a gente vai chegando perto da área temperada, mais vai ficando menos calor, mas ainda assim você tem uma região bastante quente. E aí ela entra num clima mais subtropical ou temperado, um clima mais ameno, né? Comparado com o restante do Brasil, exatamente esse pedacinho, certo? E também vai ter uma vegetação diferenciada, uma floresta ali de araucárias, né? Uma floresta de pinhais. Então, a região, até nesse sentido, ela é diferenciada, né? Bem interessante, tá certo? A língua também, o Brasil, de uma maneira geral, os portugueses conseguiram fazer isso com muita competência, né? Do Oiapoque ao Chuí se fala português, mas nessa região a gente vai ter ainda ali um resquíciozinho de dialetos, né? In the South Countryside a gente vai ter dialetos ali do alemão, dialetos do italiano, né? Ainda falantes ali, né? Vai ter esse que é um dialeto alemão, e o Venetian, que é um dialeto italiano, tá certo? A gente vai encontrar aqui na região aqui de Ponta, ainda tem uma comunidade japonesa aqui grande também, essa leva vindo aí depois das primeiras e segundas guerras, fugindo ali da região. Também tem polonesa e ucraniana, né? Ainda se fala em algumas regiões ali, tá certo? E também a gente vai ter resquícios ainda do Guarani, num pedacinho aí dessa região, porque faz divisa ali, ó, com Paraguai, Bolívia e o Cainanga,
que é outra língua também falada. Ok, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui, tá certo? E, para finalizar, eu queria que vocês fizessem uma pesquisazinha, tá certo? De uma desses povos que veio, que foi para a região sul, está uma pesquisa sobre o porquê deles terem vindo, esse grupo de uma determinada parte do mundo ter vindo para cá, se foi italiano, se foi alemão, se foi ucraniano, se foi polonês. De preferência, tentem pegar um grupo assim que a gente não comentou na nossa aula, tá certo? Para exatamente estudar algo diferente, tá bom? Façam uma pesquisazinha, coloquem no caderninho do tradutor, depois tira a foto, posta no Class App para Teacher Leo dar o feedback. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. We're gonna stop here and we wish you a very good weekend. Goodbye.